Antes de abrir nossas Bíblias, vamos fazer uma oração ao Senhor, antes de lermos a palavra. Toda a igreja se coloca de pé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esta noite, onde o Senhor nos concede a oportunidade, ó Pai, de nos reunirmos em Tua presença, com um propósito, com uma finalidade, Senhor: adorar o Teu nome, observar a Tua palavra, Senhor. Por nós encontramos registrado dentro das Escrituras Sagradas, Deus, e bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que leem, bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras, Pai, aleluia, que a profecia do destino está escrito, Senhor, porque ela, aleluia, contém para nós o alimento para a nossa alma e a passagem, ó Pai, aleluia, que nos leva à vida eterna. Deus bendito, Deus maravilhoso, nos capacite, nos dê sabedoria e compreensão dentro da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos auxilie, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui nesta noite com o propósito de adorar, de exaltar o Senhor e de falar aquilo que o Senhor, aleluia, tem proporcionado em nossos corações nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de aos Efésios. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Livro aos Efésios. Capítulo de número 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Aleluia. A seguir. Amém? Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta noite de hoje nós vamos estar falando algo sobre a carta que Paulo escreve aos Efésios. Estive lendo alguns trechos da Escritura Sagrada e me veio ao coração, orando e pedindo a Deus uma palavra para esta noite, me veio ao coração
falar sobre o amor de Deus para conosco através da carta que Paulo escreve aos Efésios. Aleluia, glória a Deus. A igreja dos Efésios foi fundada nos anos 53 depois da morte de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Éfeso era a capital da Ásia Menor, um centro de comércio terrestre e marítimo, que, ao lado de Alexandria e Antioquia da Síria, colocava-se como uma das 3 cidades mais influentes do lado oriental do Império Romano, onde estava situado o templo de Ártemis ou Diana, uma das maravilhas considerada pelo mundo antigo. Ou seja, a igreja de Éfeso estava situada em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. E, segundo a Escritura Sagrada, nós vamos entender que Paulo, após exercer o seu ministério, após a sua chamada, a Bíblia vai dizer que Paulo tinha cerca mais ou menos de 30 anos quando ele começa a fazer as suas primeiras viagens missionárias. E uma dessas viagens missionárias, na segunda viagem, Paulo conhece Éfeso. E quando ele está ali em Éfeso, sendo ele guiado pelo Espírito e pelo desejo de realizar a obra do Senhor, fazer aquilo que ardia em seu coração, que era o desejo de levar o Evangelho, a palavra de Cristo, a Bíblia vai nos dizer que ele conhece, aleluia, ali a cidade de Éfeso. E ele vai dar ali alguns ensinamentos acerca de Cristo. Mas Paulo não vai ficar ali. Nesta primeira viagem, nessa primeira possibilidade que ele tem de conhecer a cidade de Éfeso. E a Bíblia vai nos dizer que, louvado seja o Senhor nosso Deus, ele vai regressar para Jerusalém, para Roma, e na terceira viagem em que ele vai fazer, ele passa novamente na cidade de Éfeso. E ali Paulo vai começar a ensinar, Paulo vai começar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, do versículo de 1 ao 20. E Paulo vai começar a evangelizar aquele povo. Paulo vai começar a falar do amor de Jesus Cristo, do propósito, aleluia, a qual Jesus é enviado. Porque até então havia-se uma divisão muito grande entre os judeus e entre, aleluia, os gentios. E Paulo então vai expressar para aquele povo que Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor, aquele a quem ele está pregando, o Filho de Deus, aquele que havia ressuscitado, que ele veio para quebrar aquele ego, aquelas indiferenças que haviam entre os judeus e entre os gentios, pois o Evangelho ainda não havia, louvado seja o nome do Senhor, se propagado. Poucos povos, poucas pessoas conheciam o Evangelho. E Paulo, ele toma essa responsabilidade, ele toma para si esta missão de propagar, de ensinar o verdadeiro amor de Deus.
acerca da sua morte lá na cruz do Calvário. Paulo afirma a natureza da igreja. Aleluia. E o fato glorioso dos crentes em Cristo ter sido coberto pela bondade de Deus. Ou seja, Paulo está ensinando que o amor de Deus foi derramado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entre todos os povos, entre todas as nações, por meio do seu amor, por meio do sacrifício, por meio da obediência, por meio da sua morte ali na cruz e por meio da sua ressurreição. Porque não bastaria apenas morrer lá na cruz. Não bastaria somente ensinar a pregoar as boas novas, dar as boas notícias. Era necessário que se houvesse um sacrifício. E nós vamos ver isso no livro de Hebreus. Quando nós vamos entender que sacrifícios de animais, como era ensinado no tempo da lei, já não servia mais para que o homem pudesse ter um elo de intimidade com Deus, para que o homem pudesse ter os seus pecados apagados, perdoados por Deus. Aleluia! A coisa estava difícil. Embora Deus tivesse operado muitas maravilhas, Paulo entende que, aleluia, não bastava somente dizer que é o Salvador. Não bastava dizer somente que ele era a luz. Era necessário fazer algo mais potente. Algo que pudesse trazer de volta aquele elo de intimidade que o homem tinha com Deus antes do homem pecar contra Deus. Antes do homem desobedecer. Paulo vai ensinar para o povo de Efésios. Aleluia. O quão glorioso era ser coberto. O quanto glorioso era ser protegido por Deus, ter a bondade de Deus, aleluia, ao seu lado. Efésios capítulo número 1, versículo número 3 até o versículo 8. Escolhido para a grandeza divina. Paulo vai dizer que, por meio de Cristo, aleluia, o plano de Deus se conclui. Paulo vai dizer que, através de Jesus Cristo, está consumado, aleluia, o projeto de Deus para com o homem. Aleluia. Efésios, capítulo número 1, versículo 3 e 8. 3 a 8 vai dizer assim. Aleluia. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente, em que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aleluia. Somos escolhidos. Depois de escolhidos, passamos a ser filhos. A partir daquele momento em que o sangue de Cristo foi derramado. E a igreja de Éfeso, aleluia, foi agraciada por Deus em ter um homem como Paulo, que se preocupava, aleluia, não só em viver o Evangelho, mas que se preocupava em propagar o Evangelho e fazer com que as pessoas também pudessem viver, aleluia, com um elo de amizade, com um elo de intimidade com Deus. Paulo sabia a necessidade que aquela igreja tinha, que aquele povo necessitava, para que não pudesse ser, aleluia, bombardeados por ventos de doutrina, por falsos ensinamentos. Porque Paulo sabia que aquilo iria acontecer. Mas cedo ou mais tarde, com a propagação da verdade, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, falsos ensinadores iriam surgir para poder deturpar, para poder fazer, para poder torcer a palavra, torcer o ensinamento. O que eu quero dizer com torcer? Desfazer, ensinando, aleluia, algo oposto daquilo que está proposto, aleluia, pela verdade, pelo Evangelho que nos leva à salvação. Paulo propunha a eles, aleluia, a ser cheios do Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, uma das maiores preocupações de Paulo foi procurar saber e entender a forma com que eles estavam vendo o cristianismo, a forma com que eles estavam sendo ensinados, a forma com que eles estavam vivendo o cristianismo. E ele vai perguntar para ele: como vocês foram batizados? E eles vão revelar para ele a forma com que eles foram batizados. E Paulo vai perguntar para ele: vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles vão dizer: fomos batizados no batismo de João, no batismo das águas. E aí Paulo, então, preocupado, Paulo, então, cheio de temor, cheio de sabedoria e de desejo de falar, aleluia, a verdadeira palavra, ensinar o verdadeiro amor. Paulo vai ensinar para eles o quê? Que eles não só deveriam ser batizados nas águas do batismo que João ensinou, porque o batismo de João era um batismo para o arrependimento do pecado, mas que seria necessário eles serem batizados no Espírito, é necessário eles receberem o Espírito Santo, para que no Espírito Santo eles fossem, aleluia, cheios de graça, cheios de virtude, cheios de
Santo, eles fossem fortalecidos, para que eles pudessem sobreviver aos bombardeios, aos ataques, aleluia, que iriam surgir com o passar dos dias. Porque a Bíblia vai nos revelar, louvado seja o nome santo do Senhor, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho. A própria palavra vai nos ensinar que, louvado seja o nome santo do Senhor, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor procurando a quem ele pode tragar. E qual a melhor forma de nós, aleluia, sobrevivermos a esses ataques? Qual a melhor forma de nós resistirmos a tamanha perseguição? Sendo cheios do Espírito Santo, sendo dotados da palavra, obtendo conhecimento. É por isso que Paulo se preocupava em ensinar, em falar acerca do Espírito Santo, o que o Espírito Santo poderia proporcionar. Porque até mesmo é nos momentos mais difíceis da nossa vida, é no momento de escassez, nos momentos de dificuldade, quando nós estamos mesmo, aleluia, quase a sucumbir, quase a nos entregar. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós dobramos nossos joelhos, às vezes queremos falar com Deus, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque a palavra nos ensina, lançamos sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E muitas das vezes, meus amados, nós sentimos essa dificuldade em expulsar em palavras e até mesmo em sacrifício, porque na verdade vai a respeito de como Jesus Cristo ensinou. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E às vezes nós caímos nessa situação e o Espírito Santo é aquele, louvado seja o nome santo do Senhor, que nos proporciona esse momento. Ele intercede por nós. Ele nos faz lembrar do amor de Deus. Ele nos faz lembrar, aleluia, que houve um homem chamado Cristo, enviado da parte de Deus. Aleluia. Que carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia. Os nossos problemas, a nossa condenação, porque estávamos condenados. Mas Ele, aleluia, louvado seja Deus, tirou a condenação do pecado que estava sobre nós e tomou sobre si. E aí, sabe o que o profeta Isaías vai dizer? Que pelas marcas das suas pisaduras nós fomos sarados. Este é o Espírito Santo que Paulo está ensinando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, para o povo de Éfeso, para aquela igreja, aleluia, que está nascendo, que está engateando, que é um bebê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo de número 15 ao versículo de número 23. Paulo agora vai ensinar, aleluia, ao povo de Éfeso, que eles agora não estavam mais agora sob julgo da maldição. Paulo vai ensinar para eles agora
que eles estão livres da escravidão do pecado, que eles agora estão libertos. Ao versículo de número 23, vai dizer assim: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé entre vós, há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos dos vossos corações, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, o qual a suprema grandeza do seu amor para conosco. Aleluia! Os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as igrejas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o completo, o cumprimento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Ou seja, Paulo está ensinando para eles que agora eles estão libertos da maldição, libertos da escravidão, que o sacrifício da cruz trouxe liberdade. E todas as coisas sujeitou, aleluia, debaixo dos seus pés. A prova disso é que quando Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, e o que ele vai dizer? É-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Irmãos, nada, segundo a palavra que nos está proposto, aleluia, segundo a Escritura Sagrada, nada pode nos impedir de entrar, aleluia, no lugar a qual Cristo foi preparar. Porque Cristo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, ele sujeitou todas as coisas e colocou todos debaixo do seu poder, quando ele vence a morte, quando ele ressuscita. Aleluia! Esse é o ensinamento que Paulo estava trazendo à igreja de Éfeso naqueles dias. Paulo estava ensinando para eles que uma vez que eles crescem, e uma vez que eles obedecessem a palavra, e uma vez
No Evangelho de João nós vamos encontrar escrito Jesus ali mostrando, ele vai ensinar para os seus discípulos, estando eles reunidos. Jesus está juntamente com eles ali, os admoestando, ensinando. Acredito eu que alguns acham até mesmo que as palavras às vezes eram um pouco duras. E Jesus vai dizer para eles assim: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, nesta vida, tudo tem um preço. Tudo que desejamos, tudo que almejamos, tem um preço a ser pago. E que preço é esse que nós temos que pagar? Que preço é esse que Paulo ensina na igreja de Éfeso? Obediência, temor, observação, sinceridade para com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo vai ensinar para a igreja de Éfeso que somos parte da família de Deus. Estando ao lado de profetas, apóstolos, judeus, gentios e até mesmo do próprio Cristo. Está registrado no capítulo 2 do livro de Efésios, do versículo 1 ao 10, no capítulo 2, do versículo 11 ao 18. E como é que nós vamos entender isso? Havia uma divisão entre os judeus e os gentios. E por que havia essa divisão? Porque os judeus julgavam-se ser o escolhido, os salvos, por Deus, ter retratado o homem desde o início. A Bíblia vai dizer que Adão pecou. Adão peca, cai da graça, cai da intimidade que ele tinha com Deus. Ele perde aquela mordomia de ser visitado por Deus, de ter Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a todo instante, aleluia, ali como um amigo, como um companheiro. E a Bíblia vai dizer que o pecado se alastrou sobre a terra, de forma que foi necessário Deus destruir a terra. Foi necessário Deus mandar um dilúvio para que para que o pecado não continuasse a se alastrar na terra. Mas, contudo, o homem é mau. Mas aí a Bíblia vai dizer que lá na Mesopotâmia, Deus chama um homem chamado Abraão e lhe faz promessas. E através da promessa que ele faz a Abraão, ele continua trazendo a sua essência.
e não por todos. A Bíblia vai dizer que Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó e Esaú. Jacó, por sua vez, aleluia, se torna Israel e vai gerar 12 filhos. Desses 12 filhos, aleluia, vão descer 70 almas para o Egito. Os leitores da Bíblia aí vão ficando atentos aí para me orientar. Desce 70 almas para o Egito. Dessas 70 almas, saem mais de 600.000 homens, fora mulheres e crianças, quando, aleluia, Moisés é escolhido para tirar o povo da escravidão. E quando Deus tira o povo da escravidão, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele vai chamar Moisés e vai dar a Moisés um conjunto de regras, mandamentos. E para esses 10 mandamentos, a qual Deus dá a Moisés para que ele pudesse liderar e ensinar aquela nação, para que aquela nação pudesse andar na sua presença, nós vamos entender que eles criam mais leis. E por causa dessas leis, por eles ter sido, aleluia, tirado com o braço forte, com a mão forte, da escravidão do Egito, isso ficou plantado nas suas mentes que eles eram os escolhidos, que eles eram os separados. Embora todavia Deus quis que o homem se separasse para ele, mas não da forma com que eles estavam pensando. Porque Deus quer que o homem se separe para ele em santidade, com o propósito de servi-lo, com o propósito de adorá-lo e andá-lo em obediência a ele. E não porque eles foram privilegiados por Deus ter feito algo para eles que demonstrasse o seu poder, que demonstrasse a sua divindade, a sua autoridade. Então os judeus eles traziam consigo isso em seus corações. Então nós somos salvos. Nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido. Irmãos, mesmo escolhido, mesmo eleito, mesmo sendo chamado, nós devemos, aleluia, prestar contas, nós devemos prestar obediência, nós devemos prestar sinceridade, nós devemos ter caráter de cristão, nós devemos ser verdadeiros cristãos, aleluia, e não pessoas de dubiedade. Aí você me pergunta assim, como dubiedade? Vamos lembrar aqui do texto da Escritura Sagrada do livro de Reis. 1 Reis. A Bíblia diz que se levantou um rei chamado Acabe, que por sua vez tinha uma esposa chamada Jezabel. E o que aquele rei e aquela mulher estavam fazendo diante dos filhos de Israel? Estavam deturpando a verdade, estavam torcendo, aleluia, todos os ensinamentos que Deus havia ensinado por meio das leis, por meio de Moisés, ao ponto de Elias, o profeta, chegar diante da nação, diante do povo, e perguntar para eles:
voz de duplo ânimo. Vocês estão andando em dois caminhos. Vocês estão sendo dúbios. Vocês têm que escolher, ou vocês servem a Zerá, ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Marduk, ou vocês servem o Deus Criador, aquele que tirou vocês lá do Egito com mão forte. Ou seja, é necessário que haja, aleluia, sinceridade dentro de nós. É necessário que haja conhecimento, aleluia, de por que o sacrifício da cruz. O porquê Paulo estava ensinando, aleluia, daquela forma para os Efésios naquela época. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Para nós nos tornarmos uma família, nós temos que ser unidos. E essa união, ela só pode ser feita, ela só pode ser concluída quando nós nos unimos em uma só fé, em uma só esperança, quando nós somos participantes de uma mesma crença, ou seja, em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele, aleluia, que se entregou a si mesmo por nós. É isso que Paulo estava ensinando aos Efésios. Olha, embora os judeus obedecessem algumas das suas leis e transgredissem outras, embora eles conhecessem o poder de Deus, aleluia, pelos seus antepassados, pelo que Deus havia feito a eles, isso não nos dava o direito de salvação, porque eles, embora tivessem a lei, eles estavam infringindo as leis, aleluia, e regra, meu amado, regra, igreja, é para ser cumprida. Regra é para ser respeitada. E o que os judeus estavam fazendo? Eles estavam achando que estavam certos, mas estavam totalmente errados. E os que queriam andar certos ainda eram coagidos por aqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés, como Jesus ensina, e afligindo os pequenos. Porque sempre o menor favorecido vai ser o mais fraco. O maior, ele sempre vai ter o seu ponto de defesa e seu apoio para se safar de algumas coisas. Embora ele não se safa, embora, aleluia, ele não escapa da justiça de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. O homem pode não pagar aqui, mas pode pagar a eternidade. E olha que mesmo aqui, nós vamos ensinar por meio de Paulo, nós vamos aprender por meio de Paulo, aleluia, servo de Jesus Cristo, que aquilo que o homem semeia, o homem ceifará. E Paulo está trazendo tudo isso na igreja de Éfeso, durante esses 3 anos que ele ficou ali em Éfeso, mostrando, ensinando, pregando, tendo comunhão com eles, mostrando ele o caminho, mostrando para eles o caminho da verdade. Mas aí, irmãos, isso não é o suficiente. Não bastava só isso. Eles tinham que crer, eles tinham que acreditar, eles tinham que guardar. E quando não se guarda, nós vamos ver o efeito da desobediência lá na frente. Lá na frente. Vamos para a Bíblia Sagrada,
O livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, a igreja que está em... A primeira carta é para a igreja que está em... Éfeso. Olha o que diz a palavra. Escreva o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí o segundo versículo vai dizer, quando ele está dizendo, isso escreve, diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele está dizendo de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes mentirosos. Ou seja, até aí tudo bem. Eles estão guardando a palavra, estão atentos àqueles que são falsos ensinadores, aqueles que são falsos mestres, aqueles que querem derrubar, destruir a doutrina sã da parte de Cristo, e estão atentos aos mentirosos. Versículo 3, sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não cansastes. Ou seja, continuavam falando. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Por mais que Paulo houvesse ensinado, por mais que Paulo tivesse falado, por mais que Paulo tivesse pregado, por mais que Paulo tivesse advertido, eles continuaram fazendo algumas coisas, mas abandonaram o primordial de tudo. Deixaram o primordial de tudo. Porque o primeiro mandamento com justiça da parte de Deus é nós amarmos o nosso próximo. E eles haviam esquecido o amor. E quando nós pregamos, falamos, ensinamos, gritamos em voz alta, tocando trompetas, meus amados,
noite inteira. Falar a noite inteira. Dias, meses, anos. Mas não viver esta palavra dentro de mim. Sabe o que vai acontecer? Eu serei como um sino que, aleluia, soa, só faz barulho, mas por dentro não haverá essência de Deus dentro de mim. Sabe por quê? É necessário que eu ensine, é necessário que eu pregue, é necessário que eu fale, mas é preciso que eu viva esse amor. De que adiantará eu pregar Cristo? De que adiantará eu fazer lindos sermões? Pregar para multidões? Ser intelecto no meio dos doutores? Se a essência de Deus não estiver dentro de mim. Eu prefiro 1000 vezes ser encontrado pelas ruas e às vezes criticado, zombado, menosprezado, mas ter a verdade dentro de mim, ter a certeza, aleluia, de que estou sendo reto diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade, do que ter o meu nome escrito, aleluia, num hall de membros de patentes altas, de grandes nomes, mas naquele dia, ouvir do Senhor, apartai de mim que eu não vos conheço. Esta é a palavra. Aleluia. Esta era a preocupação que Paulo tinha com a igreja de Éfeso. Paulo queria ver uma igreja alicerçada, aleluia, estruturada na palavra, no conhecimento, na fé, na esperança, numa vida íntima com Deus. Era isso que Paulo queria para a igreja de Éfeso. É por isso que Paulo, aleluia, no capítulo de número 6, ele vai dizer para eles: olha, aleluia, vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Usem o capacete, usem a espada, usem a lança. Se protejam contra os dardos inflamados do inimigo. Ele não estava falando de uma guerra física, ele estava falando de uma guerra espiritual. Aleluia! Deus, ele nos alertou, aleluia, que há uma guerra nos lugares altos e que nós não podemos contemplar a olho nu, mas que com os olhos da fé, aleluia, nós podemos observar e sentir quando estamos sendo alvejados por falsas palavras, por falsos ensinamentos, por falsas declarações de reconhecimento. Paulo estava ensinando isso para a igreja de Éfeso, para que mais tarde não acontecesse o que aconteceu quando o anjo, aleluia, é alertado, porque Deus havia dado esta visão a João. Ele estava vendo o estado da igreja de Éfeso. Não está Deus vendo o estado da nossa igreja, do nosso ministério? Da mesma forma que aqueles irmãos eram comprados com o sangue de Cristo,
da vida. Temos um compromisso a receber Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Temos uma responsabilidade, aleluia, quando aceitamos, aleluia, a responsabilidade de nós povoarmos a terra, de ministrar a palavra, de levar o evangelho que salva, que transforma, que liberta. Aleluia. Temos também a missão de fazer discípulos, de ensinar a palavra. Aleluia. De mostrar quem é o Cristo que nós servimos. E para demonstrar esse Cristo que nós servimos, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar como Ele. Aí Paulo vai ensinar para a igreja. Aleluia. Em uma das suas viagens missionárias, ele vai ensinar para uma das igrejas. Não me lembro agora qual é a igreja, mas eu me lembro que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo. E qual foi o maior exemplo que Cristo nos ensinou? Amar. O maior exemplo que nós devemos, aleluia, obter, um dos maiores exemplos e pôr em prática é o amor. Sem amor, de nada adiantaria. Aleluia. Se Cristo não nos tivesse amado, se Deus não nos tivesse amado, aleluia, o sacrifício da cruz dele seria em vão. O sacrifício da cruz, ele só foi valorizado, sabe por quê? Porque primeiro Deus nos amou. Depois Cristo nos amou. Ele se apaixonou pela humanidade. O amor foi tanto que ele se apaixonou pela humanidade. Então é necessário nós amarmos. É necessário nós guardarmos o maior fundamento, o amor. E disso, a igreja de Éfeso havia se esquecido. Aleluia. E se eles não se arrependessem, aleluia, isso traria para eles sérias consequências. Irmãos, não vamos pagar para ver o que aconteceu com a igreja de Éfeso, porque eles receberam uma orientação. Foi dado promessas de que receberiam galardões caso eles se arrependessem e voltassem ao primeiro amor. Caso eles voltassem a aborrecer a doutrina dos nicolaítas. Não vamos pagar para ver o que pode nos acontecer se andarmos em desobediência à palavra, se andarmos desapercebidos, se não perseverarmos na palavra, na doutrina. Eu prefiro chegar naquele grande dia e me encontrar com os irmãos de Éfeso, aleluia, que se arrependeram, aleluia, e tomaram o conselho que foram lhe dados para voltar ao primeiro amor, do que não receber o exemplo de aconselhamento e ficar
para a condenação. Aleluia. Naquele grande dia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que as faltas louvam e exaltem o nome santo do Senhor. Espero que esta noite, aleluia, tenha contribuído, aleluia, para a fé, para a crença, para a